Olá, olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma prosa incrível. Hoje com Lua Barros, educadora parental, autora do livro Eu Não Nasci Mãe. Quando eu vi esse título, eu fiquei muito impactada. E aí, como o universo é sempre muito generoso quando nós estamos atentos, atentas, não é, Lua? Eu me conectei aqui pelo Instagram, Lua já respondeu e eu terei aqui 40 minutos com a Lua para compartilhar com vocês, especialmente futuras mamães ou mães que ainda serão mães, ou filhos ou filhas, não importa. O que nós precisamos desaprender para a aplicação de identidade, que é o que precisamos sempre para viver uma vida que vale a pena ser vivida, não é? Oi, Lua! Oi, querida, boa noite. Sinta um abraço muito demorado, de muita gratidão, para você me incluir na sua agenda essa semana. É muito nobre. Mas sua conversa foi muito boa, assim, é muito bom poder falar sobre o livro, é muito bom ter conversas com pessoas que estão interessadas nessa discussão sobre esse desaprender. Então, é uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Lua, me impactou demais a hora que eu vi, né, o seu livro na Boa Books. Eu não nasci mãe. E eu tô grávida, eu tô de 32 semanas. Tá quase. E por mais que tudo esteja em ordem, saudável, etc., existe uma mudança na cabeça da mulher que não tá. Ninguém te conta isso, né? Parece que existem extremos, e eu sei que a felicidade não mora nos extremos, Sim. né? Como é que foi para você a maternidade? O que te levou a escrever Eu Não Nasci Mãe? Isabela, eu conto que eu fui entrando na maternidade aos poucos, né? Para muitas mulheres, a maternidade a primeira maternidade, a primeira gestação já é um mergulho muito profundo. Para mim não foi assim. Minha trajetória na maternidade, ela foi realmente aos poucos. A cada filho eu pude experienciar um determinado mergulho. Então eu conto que meu filho João, que hoje está com 12 anos, eu fiquei com a água ali no pé, sabe? Assim, eu entrei ali. Ai, gente, tem uma amiga muito querida aqui, Isabela, Branca Góes, que coisa boa. Bem-vinda, Branca. Eu vou deixar aqui os comentários, tá? Já já eu tiro para a gente poder te ver Não, nem se bem mais preocupe. só para a E galera te mandar. aí, eu fiquei com o João, eu entrei ali porque eu era muito novinha e eu estava num momento de muita transformação na minha vida. Eu tinha saído da minha cidade, eu sou de Recife, eu estava morando em São Paulo, eu estava trabalhando loucamente numa coisa que eu estava amando, eu venho da comunicação, né? Então eu estava trabalhando numa agência de planejamento de comunicação em São Paulo e na minha cabeça, naquele momento, Isabela, a maternidade, ela ia acontecer junto com a minha vida, sabe? O filho ia chegar e ia se adequar ao meu ritmo, ao meu trabalho. Não é assim? Olha, pode ser que seja, né? Porque é isso, assim, para cada mulher vai ser de um jeito. Mas o meu primeiro impacto veio quando eu tive que deixar João e sair de casa. E aí eu disse assim: epa, essa balança ela não é exatamente equilibrada, não. Né? Essa balança ela desequilibra bastante, porque esse negócio de conciliar maternidade e filho, ninguém me contou que eu ia sofrer, que eu ia não querer, que eu ia questionar esse lugar do trabalho, né? Mas ainda não estava no âmbito das minhas transformações. Irene, minha segunda filha, a água veio na cintura. Uma mulher, né? Uma menina depois de um menino, segundo filho, será que eu vou amar essa criatura? Será que tem espaço aqui dentro? Como é que é esse amor de mãe que se divide, né? Quando divide, falta. E aí veio um aprendizado, né? Que filho não divide amor, filho multiplica amor. E a gente não ama filho igual. Esse é um outro tabu da maternidade, né? Cada filho vai ser amado de um jeito. E esse foi um aprendizado que minha segunda filha me trouxe. Um ano depois, um ano e 5 meses depois, vem Tereza. E aí, Tereza é um raio que cai na minha cabeça, assim. Tereza é... Aí vem um divisor de águas. Por quê?
Eu acho, eu desconfio que foi um divisor de águas porque o meu, eu mudei meu raio de visão. Eu mudei meu raio de visão porque eu engravidei num susto, né, dessa terceira filha, e eu voltei no meu médico que tinha feito o parto de Irene. Irene e João foram 2 cesáreas eletivas, sem trabalho de parto, né, conduzidos pelo médico, e eu sendo levada por aquele que era o detentor do conhecimento. Quando eu chego para falar sobre Teresa, né, e ele fez um monte de piada sobre essa filha que era tão próxima, e aí ele disse assim: olha, eu tô vendo aqui, primeiro, Luanda, você tá proibida de entrar em trabalho de parto. Porque tem 2 cesáreas, você corre risco de morte. Então, assim, vamos descartar qualquer possibilidade de trabalho de parto e vamos fazer esse parto com 37 semanas. Mas, 30... mas desculpa, por que que ele considerou isso? Pela sua idade? Não, Sarah. Porque há um mito desse parto normal depois da cesárea. Tanto é que o Não. parto normal depois de cesárea chama VBAC 2, que é VBAC, né? Que é Vaginal Birth After Cesarean. Então, Uhum. há várias discussões sobre esse parto. E ele disse assim: não, para te proteger, né, para você não correr risco de vida, a gente vai fazer esse parto com 37 semanas. E aquilo me pegou, Isabela, assim, eu sou escorpiana. Não diga que eu tô proibida de nada, não. É. Diga que eu tô proibida, não, porque assim, sabe? E aí eu disse assim, aí eu me calei e eu saí de lá com uma sensação muito esquisita que tinha alguma coisa errada. E aí aí é que eu digo que eu ampliei minha visão. Quando eu disse assim, cara, eu vou seguir o que está aqui dentro de mim. Tem alguma coisa esquisita, eu preciso ouvir outro médico. Perfeito. Partilhei com algumas amigas essa minha angústia e elas disseram assim, olha, aqui em São Paulo tem 3 médicos na época, né? Isso já tem 7 anos, 8 anos. Tem 3 médicos que vão topar conversar sobre parto vaginal depois de cesárea. E aí eu fui parar numa dessas médicas, doutora Betina, e aí, um outro mundo da maternidade se abriu. E aí foi muito impactante, porque eu tive um parto normal, natural, sem nenhum tipo de intervenção, depois de 2 cesáreas. Foi hospitalar, mas é isso, assim, a conversa sobre maternidade, ela foi levada para um outro lugar. Um lugar de protagonismo, meu protagonismo, né? Protagonismo da mulher. Um lugar de respeito àquele nascimento, que era uma conversa que até então eu não tinha acessado. Não tinha acessado. Eu era mãe de 2 crianças, eu tinha tido 2 partos, eu já era mãe há 4 anos, 5 anos com o João, né? E aquilo não tinha me chegado. E eu sinto que aconteceu isso pela minha idade, pela minha imaturidade, mas porque também eu me fechei nas certezas, né? Nas certezas absolutas sobre maternidade, né? Que o médico é esse grande detentor do corpo Poder- da mulher, do parto, né? Que ele que tem a palavra final. Então, Teresa me leva para um outro lugar. Um lugar muito profundo, de muita transformação. E aí Joaquim nasceu em casa, né? Porque depois de um parto normal, Olha a evolução do é, João para o Joaquim, né? Ô, exatamente. Lua, você falou aqui muitas coisas, eu quero levantar dois aspectos. Você respeitou a sua intuição Sim, e você foi ouvir outro médico. Isso, para mim, é muito importante para tudo. Eu sabia que a nossa conversa, ela não seria só, os aprendizados não seriam só relacionados à maternidade, gente. Porque você ouvir uma outra opinião, respeitar a sua intuição, é amor próprio, você respeitar e você tem direito, né? E aí, né, aí o Joaquim nasceu em casa. em Aí casa. foi o humanizado mesmo. É, Teresa já foi humanizado. Teresa já foi um parto humanizado, que é um parto com intervenções mínimas, tudo muito dialogado. A mãe o tempo inteiro é colocada como realmente protagonista. Assim, o que você quer dessa experiência? Né? E a condução precisa ser absolutamente responsável para que todo mundo fique em segurança, né? Pronto. Ouvir a intuição, respeitar,
desde que a segurança seja mantida. Ô Lua, e o que você precisou desaprender para aprender? Isso você foi tendo com o nascimento das crianças? Ou desde do João, do primeiro, você já viu que tinha muita coisa que você estava ouvindo que não era nada daquilo? Como é que foi? Não, não, não. Assim, eu acho que a maternidade ela é um grande despertar. Mas a gente só desperta quando a gente está pronto, Isabela. Às vezes a gente precisa do tempo, às vezes precisa da queda, às vezes a gente precisa da dor para esse despertar acontecer. Então, assim, quando o João, meu primeiro filho, né, quando ele nasceu, era uma relação, sempre foi uma relação de muito amor, mas eu não tinha o conhecimento realmente sobre o que eu queria construir com aquela criança. Quem era aquela criança? Aquela criança ela não era percebida por mim ainda como um indivíduo, sabe? Eu precisava manter, eu tinha muito, eu preservava minha autoridade com o autoritarismo. Eu era muito amorosa, eu sou uma mulher amorosa, mas era isso, assim. Tem uma coisa que me marca muito na relação com o João, que é assim, eu tinha tanto medo dele dormir na minha cama e nunca mais ir pro berço dele, que a primeira vez que eu fiquei com ele na cama brincando, ele já tinha quase 1 ano. Uau! Porque era isso, criança tem que dormir no berço. Essa era uma verdade absoluta para mim da maternidade, sabe? Da criação. Então, eu fui desfazendo essas crenças todas, né? Eu fui reaprendendo, aprendendo a ser a mãe para aquele filho, e não uma mãe que está colocada no inconsciente coletivo, né? Que age de acordo com normas estabelecidas por alguém que não sou eu, por alguém que não é meu filho. Então, foi um processo de muito amadurecimento, uma jornada de muito amadurecimento, de muito erro, ainda segue sendo uma jornada de muito erro, mas hoje com muita consciência, sabe? Assim, num lugar de muito respeito a quem eles são, de observação. Eu não tenho mais medo de perder minha autoridade. Então, eu dialogo com eles até o assunto se esgotar, de fato, sem me misturar assim, sem me perder, sabe? Eu tenho muita clareza que eu posso ouvi-los. Então eu sigo ouvindo. E quando eu acho que é não, é não. Então, mas foi um longo processo, né? De muitas crenças desfeitas. Quantos anos você tinha quando o João nasceu? 25. E o Joaquim? Joaquim, eu tinha já 34. A maturidade te ajudou, né? E os próprios aprendizados com todos te ajudou, mudou muita coisa? Porque você está me dizendo que você construiu autoridade com eles com diálogo, com amor, tentando, Sim. não impondo, né? O que todo mundo diz que tem que fazer. Não, isso no começo não era assim, não. No começo era autoridade, eu mando, você escuta. Essa conquista da autoridade com respeito, ela veio a partir dos meus estudos, ela veio a partir de Joaquim. E foi uma Tá. mudança que foi uma mudança muito radical, assim. Eu tinha uma sensação que em determinado momento, né, com 3 filhos, eu tinha uma sensação, Isabela, que eu precisava corrigir as crianças, que tinha alguma coisa de errado com elas, que não era possível. Aquela bagunça, aquela gritaria, aquela zona, aquela brigaiada, não era possível. Tinha alguma coisa de errado. E alguém tinha que me dar uma receita para consertar aquelas crianças. Então, Uau. esse foi a minha busca inicial. Esse foi o meu Google, sabe? O meu Google final foi esse, assim, como consertar meus filhos, como fazer, como não enlouquecer. E agora, e aí, enfim, é um mergulho que me levou à parentalidade positiva, esse pensamento sobre maternidade consciente, e me trouxe até aqui, me traz até aqui, na verdade, ó. É, mostra pra gente de novo a capa do livro, é linda, né? Lua Barros, Eu Não Nasci Mãe, o que precisamos desaprender para aprender. A Maria Bethânia diz aqui, descobri que vou ser mãe agora com 39, já vi que vou ter que passar por cima de muitas crenças. Qual crença, se você tivesse que escolher uma ou algumas, Lua, qual que você já colocaria assim que vão ser muito importantes para mim, para Maria Bethânia e para quem está aqui conosco? Isabela, para mim, uma das coisas mais urgentes da gente rever no nosso processo de maternidade
tem duas coisas muito urgentes. Nessa primeira fase, é essa voz que diz que o bebê pode manipular a mãe. Essa voz que diz que colo demais estraga. Essa voz que coloca o bebê como sendo um vilão no processo da liberdade da mulher. É mesmo. Sabe? A gente precisa entender que durante um tempo, por um processo funcional, hormonal, o mundo desacelera mesmo. E é muito angustiante lidar com esse desacelerado mundo. É muito angustiante. Mas isso é fundamental para que esse bebê se desenvolva de forma saudável, esse doar-se, sabe? Então não tem bebê que manipula, não tem colo que estraga. Não tem, isso não existe. Sabe? Colo é afeto e é segurança. Então, esse para mim, na largada, é a primeira coisa, é a primeira crença que a gente precisa desfazer. Para que a gente se doe sem medo para aquela relação, sabe? Para que a gente mergulhe de cabeça nesse amor. E a segunda crença, que para mim é muito forte, fala sobre a obediência. Sabe? Aquela voz que diz criança precisa ser obediente. Uhum. Criança precisa saber colaborar. Ela não precisa ser obediente. A obediência, ela é um silenciamento. Você vai fazer porque eu mando. Você vai fazer porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E a criança, nesse processo, ela não aprende sobre autorresponsabilidade. Então, crianças que colaboram são crianças que entendem sim sobre hierarquia, mas que elas estão ali num processo muito intenso de entender o papel delas na relação social, inclusive na relação familiar. E é muito difícil a gente quebrar essa voz, a gente silenciar essa voz que fala sobre obediência. Porque esse é o nosso paradigma, né? A gente vem desse lugar. E eu só consigo pensar que a gente está nesse lugar que a gente está como sociedade por conta dessa obediência. Desse jeito servil de entender as relações, sabe? Então, isso para mim é uma conversa muito urgente, para a gente trocar esse paradigma de obediência por colaboração. E quando você fala obediência, dá a impressão que a outra pessoa que você está exigindo obediência, ela não tem lugar de fala, não existe diálogo, né? E com a colaboração, eu vejo isso por amigas que têm filhos, uma em especial que é a Anne Lotterman, hoje ela faz a previsão do tempo no Jornal Nacional, eu sou madrinha do Gael, filho dela. E desde o início, eu nem sonhava em ter filho, eu via o diálogo dela com o pequeno fez toda a diferença. Aquilo para mim foi transformador. Eu falei, nossa, ela está conversando com ele e ele está entendendo. E aí ele colaborava, realmente, não fazia birra, não fazia mãe, ele colaborava. Fantástico. É sensacional. Acontece, né? Porém, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque é um processo que ele leva tempo, né? A criança, ela não colabora na primeira vez que você se dispõe a dialogar com ela. É muito interessante, Isabela, porque essa coisa desse paradigma da obediência, do castigo, ele é tão forte na gente que muitas vezes as crianças, elas são educadas sem esse tipo de relação mesmo, né? Na família, e nas brincadeiras, elas reproduzem esse tipo de diálogo. Exato. Então, tá tão na gente que se desfazer disso é um longo processo. E acreditar nisso é um longo processo também, né? Porque a gente, no final das contas, depois de um dia super cansativo, depois de uma pandemia, depois de tanto boleto que chega, depois do pandemônio que a gente tá vivendo, a gente quer um cala-boca e vai fazer o que eu tô mandando em ponto final. Então, é um processo que exige da gente também muita inteireza. Sim. Muito interessa, né? E a gente precisa... E aí é por isso que eu acho que esse processo de ter filhos é a melhor escola de autodesenvolvimento que a gente vai encontrar. Sabe? Assim, não tem outra coisa que vai fazer você evoluir tanto quanto essa lida com a criança. Perfeito.
A Paula Napolitano, ela é sexóloga e ela acabou de ter bebê. Ela está aqui, ela está como sexo explicando. Difícil é essa despersonalização. A gente se perde para achar um outro eu. É em processo aqui, né? Ela até coloca aqui um emoji do macaquinho, né, tentando se esconder. Você começou aqui a nossa conversa, Lua, falando sobre a ideia que você tinha de que não, a criança vai nascer e ela vai se adaptar a mim. Só que aí, por exemplo, você era o que era até aquele momento, e aí você tem um bebê para cuidar e você tem você para se reconhecer. Porque, como você falou, o renascimento em vida, ele demora para muitas pessoas. Sim. E assim, Isabela, vamos combinar que o caminho de volta, depois que a gente tem um filho, né? Depois que a gente submerge, que a gente perde nossa identidade, que a gente mergulha nesse puerpério, que vai levantar uma areia que estava ali bem assentadinha dentro de você, né? Esse processo de volta, ele não necessariamente te coloca num lugar conhecido. Sim. É um outro lugar, porque talvez você não caiba mais na Isabela de antes, na Luanda de antes. Exato. Então, é reconstrução em cima de reconstrução. E é muito duro, porque não é dado esse tempo para a mulher. A mulher não é amparada nesse processo, Exato. né? Tem esses mitos todos, tem essas vozes todas e tem os mitos todos. Assim, o mito do cuidar, né? Do cuidar do outro. Então, você teve filho, aí você está ali há 2 meses criando esse bebê, mas olha, tá na hora de se cuidar, né, Isabela? Não vai deixar essa olheira aí, né, minha filha? Não vai ficar de pijama, né? E o seu companheiro ou a sua companheira, minha filha, não pode. O que que vão... Não, Isabela, pentei esse cabelo, né? Vai voltar a trabalhar sim, porque a gente não pode abrir mão de nada. Então, assim, é um desamparo, porque você tá tão mexida que você não sabe mais de nada. Você não sabe mais nem se você quer voltar para o trabalho, você não quer pentear seu cabelo, você não quer nada. Você quer o tempo para viver aquilo e o mundo fica dizendo assim, bora. Então, é muito radical esse negócio de ser mãe. Exato. Exato. Luan, a Almeida Meirelles está pedindo para você mostrar o livro de novo. Aqui, gente, eu não nasci mãe. Está à venda pela Amazon. A Amazon, Dita Livros e também para quem mora fora do país, Boa Books. Exatamente. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, por você estar escolhendo estar aqui nessa noite de sexta-feira. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista, e a Lua Barros, ela é autora do livro Não Nasce Mãe, como ela acabou de mostrar, e é educadora parental. Eu estou observando aqui o nosso tempo, Lu, eu tenho mais 15 minutos contigo. Eu queria entender como que você foi da comunicação para a educação parental e o que é educação parental. Que aí depois amarrada com tudo que você está falando, né? É só dois comentários. Conexão Materna, melhor livro da vida. E, pera lá, aqui, uma moça, aqui, o livro da Lua me fez rever toda a minha maternidade. Agradeço muito por cada novo olhar e recomeço. Foi a Carol Brasil que escreveu. Eu estou ansiosíssima para ler o livro da Lua. Eu tenho 7 semanas para ler esse livro antes da Angelina nascer, então vamos embora. Ô, Lu, educação parental é o que e para quem? Educação parental, Isabela, é uma... O educador parental ele é um profissional super contemporâneo e a proposta desse profissional é ajudar as famílias a estabelecerem diálogos possíveis dentro das relações. Eu costumo dizer que é um profissional que vai ali ativar, dar ferramentas para a família, observar os vínculos que estão sendo cultivados. É um profissional também que vai convidar pai, mãe, madrasta, padrasto, cuidadores a ampliarem os olhares sobre a infância, sobre essa relação, né? Porque tem um pensamento muito recorrente, né? Que é uma resistência, na verdade, que é assim, ai, mas as crianças de hoje em dia estão impossíveis, né? As É, crianças de hoje em dia não tá dando, não. As crianças de hoje em dia tá muito trabalhosa. E é muito interessante isso, né? Porque o mundo se transformou, né? Se você pensa, se você volta 40 anos atrás, não, 30 não para as anos crianças. atrás,
O que não mudou? Exato. Mas a gente, nesse lugar da família, a gente resiste a esses processos de evolução, de transformação. O educador parental, ele é um facilitador desse diálogo, sabe? Entre o presente, o passado e o futuro. Perfeito. Estou ouvindo as vozes Ah, de a alguém. galera tá aqui. Como que você fez para estar aqui? Como que você faz para equilibrar o seu tempo com eles, o tempo com a educação parental, com os seus alunos e o tempo para você? Eu levo isso muito a sério. Eu me levo muito a sério. Então, o meu tempo ele é muito importante. Eu sou uma pessoa melhor e uma mãe melhor quando eu acordo, boto meu tênis e vou caminhar, ou vou fazer meu exercício, ou vou fazer minha yoga. Então, eu não abro mão disso. Eu não abro mão se tem filho doente, se tem marido doente, se tem mãe doente. Não abro mão, sabe? Então, isso foi uma ferramenta que eu encontrei de equilíbrio para estar inteira, para estar bem. Então, eu levo isso muito a sério. O meu trabalho com a pandemia, né, e a não escola, a não presença da escola, a falta do locus, né, escola onde a gente ia lá e deixava a criança, fez com que eu não me incomodasse com esse barulho que está lá fora. Não me incomodasse se a criança abre a porta e fala alguma coisa comigo e me pede alguma coisa, porque a gente está ocupando o mesmo espaço, né? Então, eu não posso me constranger com a presença do meu filho, sabe? Certeza. Eu não posso, eu já dei aula, Isabela, com essa história é muito boa, porque eu estava sozinha, né? Eu tenho meu marido, que é um super parceiro nesse processo, então a gente divide completamente essa bola. Mas nessa vez que eu fui dar aula, ele estava viajando, antes da pandemia. E eu programei tudo, 9 horas já aqui em casa já tá todo mundo dormindo, Joaquim inclusive. E aí, nesse dia, Joaquim não dormiu. E aí eu disse assim, cara, cancelo ou não cancelo? O que é que eu faço? Uma aula para 150 pessoas no Zoom. Eu disse, bom, não vou cancelar, seja o que Deus quiser. A Conversei. sua. Eu disse, gente, é o seguinte, Joaquim não dormiu, né? Então, vamos nessa. Ah, ó, Raquel estava assistindo essa aula, olha aí. E Perfeito. aí, ele entrou, eu troquei fralda, eu fui buscar brinquedo do lado de fora da casa. E o feedback que eu recebi depois foi, cara, muito impressionante que ele te interrompia, eu me conectava, e quando eu voltava exatamente do mesmo ponto. Eu estava muito focada para não me perder, para não deixar aquilo ali realmente me constranger, me tirar, sabe? Ou me irritar. Não, eu sou a mãe dele, ele é um bebê, ele estava precisando de mim, e é isso mesmo, vamos nessa. Então, eu aprendi a relaxar diante dessas interrupções, diante dos pedidos, diante do barulho, nesse processo pandêmico. Realmente, é assim, quando tem atendimento, que é alguma coisa mais reservada, eu digo, gente, agora, olha, por favor, mamãe vai fechar a porta do quarto, do escritório aqui, eu preciso que vocês, qualquer coisa, vocês peçam ao papai ou se ajudem. São 4, né? Então, eles se viram um pouquinho também. Vai ter um grito, vai ter alguma coisa, mas assim, mas é isso. Eu aprendi a me priorizar, sabe, Isabela, nesse processo da maternidade, porque senão fica sempre faltando para mim. Agora, 4, Joaquim, o mais novo, já está com 3, quase 4. É um processo, né? Eu falo muito assim para as mães, para as puérperas, que esse tempo para mim, que é quase uma pressão social, né, que a mãe precisa ter, ele fica diluído quando o bebê chega, sabe? Não pode ser um tem que na sua lista. A sua lista de coisas agora tem que estar para esse bebê. E é isso. Daqui a um ano a gente conversa. Você acha quanto tempo a mulher, se ela se dedicar realmente para o bebê, nesse contexto, como você está explicando, porque tudo depende da atenção e da intenção que você dá para cada situação. Então, você estava explicando, você vivia a situação que muitos vão chamar de imprevisto, e eu gosto muito de falar sobre isso, que a única maneira de você lidar bem no home office ou com todas as aventuras que acontecem é você assumindo o que está acontecendo. Não adianta fazer de conta que não está rolando, né? Você entende hoje, depois dos 4,
existe um período em que a mulher precisa mesmo abrir mão geral, porque aí ela se dedica total, ou seja, tô aqui com o bebê. São 2, 3, 6 meses, 8 meses, e depois ela começa a se. Aí sim ela volta a ter a vida dela, porque se ela quiser fazer isso desde o início, pelo que você está falando, não rola. Rola tudo, Isabela. Rola tudo. Rola, assim, não dá para ter uma régua, sabe? E essa régua ela é sempre muito julgadora, Tá, sabe? Então você tem que. Não, você não tem que nada. tá. O que eu te diria, não como educadora parental, mas como mãe, é mergulha nesse bebê, sabe? Porque isso, primeiro, é um super privilégio. Então, diante do privilégio, a gente precisa usufruí-lo para inspirar outras mulheres, né? Uhum. Mergulha sem regra, sabe? Sem saber quando é que isso aqui acaba. Sei lá eu quando acaba. Para algumas mulheres, 6 meses é suficiente. Para outras, 3 anos. Perfeito. Sabe? Qualquer coisa fora disso é julgamento. E as mães não precisam ser julgadas. Tá. E aí você lida com todo esse falatório, porque se tem um ouvido estressado, é o ouvido de uma mãe. Uma Nossa mãe, Senhora. né? Um monte de gente fala um monte de coisa. Qual é a recomendação que você dá? Além de reduzir, olha, eu gosto tanto dessa história da régua, que eu sempre ando aqui com uma para fazer nas lives, né? Tipo, gente, porque né, quando eu vou falar sobre produtividade sustentável, as pessoas perguntam, mas e as mães? Eu falo, gente, primeiro reduz a régua. Reduz a régua da perfeição, tem que delegar, vai ter que abrir mão daquilo que você faz do seu jeito, né? Exato. Além da redução da régua, nesses nossos últimos 6 minutos, o que você gostaria de deixar, né? Especialmente com o seu livro Eu Não Nasci Mãe? Você me contou aqui que você foi aprendendo a ser mãe no decorrer da maternidade, Sim. né? Sim. O que você descobriu que não estava em livro nenhum? Que pergunta boa. Eu descobri que não estava em livro nenhum que a gente vai errar. Que essa maternidade hoje, como está colocada, ela parece quase asséptica. E ela pode ser cruel com as mães. Você sai e você começa a ler um monte de coisa e você acha que você tem que fazer caber na sua vida aquele tipo de maternidade, aquele tipo de relação, aquela verdade. E a liberdade, a maternidade, ela se torna um lugar de liberdade, de criação e de potência quando a gente se liberta disso que é a régua do outro para entender qual é a minha própria régua, sabe? O que cabe na minha relação com meu filho. E nesse processo é tentativa e erro. Não tem jeito, sabe? Assim, essa criança, ela sustenta esse erro. Essa criança, ela sustenta esse afastamento. Se você precisa voltar a trabalhar porque você está desesperada pelo seu espaço, pela sua vida, a criança sustenta isso. A criança ela é menos frágil do que a gente imagina, e principalmente se o que tiver na base, no suporte a essa criança, for um ambiente de amor, de afeto, né, de vínculo, porque, obviamente, eu estou falando de ambientes que são saudáveis e funcionais. Eu não estou falando desse nível de violência que a gente tem visto com a criança, né? Mas as crianças, elas são resilientes e a gente precisa confiar mais no processo, sabe, Isabela? É muito bonito. Mãe é um negócio muito bonito, muito emocionante. Mãe é o que vai transformar o mundo. Eu tenho um orgulho enorme de ser mãe. Eu tenho um prazer enorme de exercer a maternidade. E eu acho que esse é um lugar de encontro e de potência, de luz e de sombra. É Sim. luz e sombra o tempo inteiro. Mas é muito bonito. E E a gente você. precisa falar mais, sabe, sobre isso, precisa cuidar mais das mulheres e das mães. Não, eu sou super. Desde que eu fiquei grávida, eu falo para todo mundo, eu falo, olha, se o bebê sente o que a mãe sente, vamos lá. Então, nós temos que cuidar muito bem dessa mãe antes de qualquer coisa.
né? Vamos falar a verdade. Ô, Lua, e você, pelo que eu estou vendo aqui pelos comentários, você está ajudando outras mães a seguirem um caminho, né, de saúde, saúde mental, de saúde emocional e de descoberta sem cobrança, sem julgamento. Conta então para nós como é o seu curso de educação parental e mais uma vez o seu livro. Meu curso ele vai ter a 6ª turma agora em junho. Então, quem quiser participar, redeamparo.com.br/PPP, Princípios da Parentalidade Positiva. É um curso muito bonito, muito transformador. Não é um curso que ensina ninguém a ser pai e mãe. É um curso que convida os cuidadores e as cuidadoras a entenderem a sua história, porque é só a partir desse olhar que a gente consegue cuidar das nossas crianças. Então, é um curso que eu tenho um orgulho enorme de fazer. A Rede Amparo, né, que é essa minha rede de acolhimento e de afeto composta por outras mulheres, durante a semana que vem inteira, de segunda a sábado, vai estar fazendo um especial, cada dia com um tema gratuito. Então, a gente vai falar sobre maternidade e luto, maternidade e trabalho, maternidade e corpo, maternidade e autenticidade, maternidade e criação, maternidade e sexualidade, acho que é isso. E tudo gratuito, um projeto muito bonito. Quem quiser se inscrever também, vai lá no site da redeamparo.com.br, porque é muito bonito. Olha, tem um homem aqui dizendo que o curso foi importante para ele também. E é um curso que eu tenho muito orgulho, sabe, Isabela? Assim, eu faço... É tão bonito ver a troca, é tão bonito ver a potência que acontece no grupo. É uma rede que se forma de escuta, que assim, realmente me nutre, sabe? E o livro, que é O Quinto Filho da Família, que eu amo. Assim, eu tenho também... Esse livro foi escrito na pandemia e uma loucura total, assim, nem sei como aconteceu isso, mas a editora nacional, Luísa, ela confiou, né, em mim e queria nascer, e nasceu. E é um livro que eu acho que é muito importante para quem quer pensar, sabe, sobre esse processo da maternidade, do maternado, cuidar. Eu não nasci mãe, mas também serve para pais. Vou deixar aqui, redeamparo.com.br. Eita, saiu BE, mas é BR. Esse curso de parentalidade de junho, ele é para pais, cuidadores, né? O curso para profissionais, ele aconteceu agora. A primeira turma foi lançada em março, lotou, foi um sucesso. E aí é um curso que dura 1 ano, então só vai ter novamente ano que vem. Para quem quer trabalhar na área da educação parental. Pronto. Para quem quer se aprofundar realmente no assunto, né, que nós estamos falando aqui, trazendo aqui. Lua, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus 40 minutos, respeitando aqui, né, o que nós combinamos. Quero te desejar um excelente domingo, Dia das Mães. Todos que estão aqui nos acompanhando, muito obrigada pelo tempo e escolha que vocês fizeram, pela confiança de passar esses 40 minutos conosco. A live ficará gravada. Então, se você conhece alguém que vai se beneficiar do conteúdo, poxa vida, as palavras são sementes, então nos ajude a semear esse conteúdo. Lua Linda Barros, muito obrigada. Até breve, se Deus quiser. Bela, obrigada pelo convite, pelo papo. Uma boa hora para você. Que seja lindo esse encontro, né? Que é um grande encontro que vai acontecer agora. Um feliz dia, um feliz domingo para você. Obrigada, obrigada, obrigada. Espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza, estaremos juntas em sintonia. Um beijo, querida. Boa noite para você. Beijo. E para todos vocês que estão aqui conosco, muito obrigada pelo tempo e pela confiança. Foi uma prosa muito interessante com a Lua Barros, educadora parental, autora do livro Eu Não Nasci Mãe. E ela falou aqui, né, de crenças, de ideias que a gente precisa desaprender para aprender o que realmente vai nos fazer bem. Sem julgamento, sem cobrança. O mundo já está cheio demais disso, não é? Então, eu desejo que vocês tenham uma excelente noite. Amanhã eu estou de volta às 11 da manhã. E aí com uma outra mãe, uma outra autora também. Nós vamos falar sobre maternidade aos 40. Então, eu te espero amanhã, 11 horas, aqui, para mais uma conversa muito boa e muito inspiradora. Até mais. Bom descanso.